Troari. Território e povo Waimiri-Troari foram duramente afetados pela política da ditadura militar. Decreto-lei de 1971 reduziu o território a 1/5. O que restou passou a ser apenas uma reserva temporariamente interditada mediante outro decreto, lei de 1981. Sem uma comunicação sequer com o povo que ali morava há milênios, os governos estadual e federal decidiram instalar os seus interesses na área sem tomar em conta os interesses dos seus legítimos donos. Energia para a Zona Franca de Manaus e mineração foram os principais objetivos do governo. Como nós somos da mesma região do Sul, eu pessoalmente não conhecia o Egídio, mas eu conhecia muito a família dele, os familiares dele, na mesma região em que era de uma família cristã, uma família comprometida com as lutas sociais, e assim eu sabia da família Schwaden, lá de Feliz. E eu ouvi a primeira vez sobre o Egídio exatamente quando eu estava junto às pastorais sociais da Igreja Católica. A gente tomou conhecimento, através do CIMI, do trabalho do Egídio, um gaúcho, igual a eu, né? Que eu nasci, inclusive, numa cidade bem quase do lado da cidade que ele nasceu em Feliz, né? Eu nasci em Harmonia, que na época tudo era chamado Montenegro, município, e aí se falava do Egídio, né? Por conta do seu trabalho junto aos indígenas. Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Feliz, fica entre Porto Alegre e Caxias do Sul, para localizar. E eu, desde pequeno, né, estava assim, em casa, a família sempre cultivava bastante assim, a questão das vocações religiosas, né, e tal, né, e eu também queria, minha perspectiva era ser missionário, né, dentro, né, e a gente imaginava, tem sempre essa questão capitalista na cabeça de todo jeito, não é, onde tem muita gente necessitando, né? Então, na época, se falava da Rússia e se falava da África, né? E eu estava mais inclinado, assim, na perspectiva da África, né? A gente, né, começou a colocar a partir de lá, exatamente baseado em cima do que jogou as linhas de ação buscadas pelo Concílio Vaticano II, ou incentivadas pelo Vaticano, que a evangelização não é doutrinação. Evangelizar é anunciar a Boa Nova, e a Boa Nova sempre se contrapõe a uma má nova. E essa má nova qual é, no caso dos índios? A perda da terra, a perda da sua cultura e a perda de sua autodeterminação, né? Então, isso é assim que nasceu praticamente ao PAN, né? Eu cheguei no CIMI em 78, fui direto para o Purus, né? E o Egídio era uma pessoa já no CIMI de referência para quem chegava pelo trabalho, e ele, na verdade, deu um pouco o norte da atuação do CIMI, que ainda é muito atual, né? Ele foi uma pessoa extremamente importante na superação de um determinado tipo de missão, né? Uma missão junto aos povos indígenas que estava muito voltada para dentro, para a conquista religiosa dos povos, né? E o Egídio deu um pouco, a partir da sensibilidade dele e de outros missionários com o que estava acontecendo com os povos indígenas, as ameaças, a vida sem garantia de direitos, né? Ele achava que a missão
principal seria justamente fazer uma aliança com os povos indígenas em defesa da vida. Inclusive, no mês praticamente que eu deixei a coordenação da UPAM, eu fui convocado para a primeira reunião onde a gente criou o CIMI, né? O secretariado do CIMI. O CIMI já tinha sido criado em 72, não conseguiu entrar no embalo porque o primeiro conselho que nós escolhemos assim, foi de gente muito famosa, experts, todos praticamente com publicação de livros, etc. E tinham o seu gabinete em funcionamento que não queriam largar, não é? E então ficou um ano praticamente parado, sem uma ação, né? Então, e como as reclamações vinham em cima da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o secretário nacional, ele pediu, né, exigiu quase que o CIMI se fizesse uma convocação e criasse, como a CNBB tinha também, um secretariado, né? Secretariado. E aí foi que me convocou. Esse mesmo, até o próprio presidente da CNBB, não presidente, o secretário nacional da CNBB, ele me pediu para participar dessa. Em seguida, né, houve assim, um esforço bastante grande, né, de criar regionais do CIMI, né, onde participavam indígenas e não indígenas. Todo o pessoal que na região quisesse assim, ou acreditasse nessa perspectiva nova, era convidado a participar. Na verdade, antes de conhecer o Egídio, eu conheci a esposa dele, que fez equipe comigo no Rio Purus, na região lá de Lábrea, com o povo Jarauara. A gente fez uma equipe em 1978. 78 a 80, 79, 80, por aí, a gente ficou na mesma equipe da Doroti, que na verdade, aí ela justamente saiu da equipe porque ia começar um relacionamento mais sério. A Doroti entrou via UPAM, né, no indigenismo, né? E ela é uma pessoa, assim, desde logo, muito radical. Primeiro ela trabalhou no noroeste de Mato Grosso como professora, um ano. Mas logo em seguida foi já para o indigenismo pro Acre, onde ficou coordenadora do CIMI. Então a gente sempre teve muita, logo desde, principalmente a partir de 1976, assim, muita sintonia e namoro, né, assim, devagarzinho. E dentro das possibilidades onde a gente podia encontrar né, e por carta, né. Então, assim, nos encontros da UPAM, do CIMI, e outros, não é? E foi assim que a gente foi se juntando, né, se conhecendo e se amando até que em 1978 nos juntamos os nossos trapinhos. Não? Foi um período, né, de presença na aldeia dos Waimiri-Atorari, e onde, segundo consta, né, quer dizer, tinha toda essa perspectiva um pouco da nova presença da igreja junto a esses povos, no respeito, buscar entender a cultura, saber um pouco, compreender o mundo cultural do povo em que vivia, né? Mas chegando na aldeia, os índios, na verdade, não deram tempo para isso, né? Ou você nos ajuda na educação escolar, ou pode ir embora. Já no dia seguinte, a chegada dele, teve que assumir essa tarefa que ele achava que, pela um pouco a sua visão, era aquele que gostaria de entender primeiro, tal, para não ser muito impositivo, para ter esse respeito todo. E aí, quer dizer, foi também um pouco da parte dele, da Doroti, pensar naquele contexto como é que poderia contribuir sem ser uma presença impositiva, porque a escola tem todo esse caráter tradicionalmente de dominação de uma cultura, de uma visão de mundo, etc., e orientado com uma perspectiva muito associada à questão da dominação, da exploração. E aí que um pouco desenvolveram uma perspectiva de alfabetização do povo Waimiri-Atorari muito interessante, e
e um pouco onde a metodologia baseada no desenho, etc., contribuiu muito para esse diálogo nesse aspecto com os povos, com o povo Aimiri-Aturari, para que a escola de fato pudesse ser algo complementar às necessidades do próprio povo. Aí chegando lá, fiquei conversando o dia todo quase na aldeia, e quando chegou lá, depois do almoço, né, a gente conversando sobre a escola, né, aí eu perguntei a eles, quando é que vocês gostariam que começassem as aulas, né? Aí disse, agora, né? Todo mundo, né? Então embora. Eu disse, então vamos embora, né? Durante a caminhada porque a nossa expectativa era de ficar pelo menos uma semana ouvindo eles, né? Escutando, né? Também conhecer um pouquinhozinho da língua, né? Mas não deu tempo para isso. Aí, durante a caminhada, eu fiquei imaginando como é que agora ia fazer a coisa. Como eu tinha presente bem o método Paulo Freire, né? Eu fui dizendo, fui perguntando algumas palavras. Então, desenho, né? Como é que falava desenho? Então, eles disseram, não, desenho é Nietzsche. Aí então, eu já tinha uma palavra muito importante, né? Eu senti que quando chega lá, né? Eu me sentei no meio quer dizer, das carteiras, né? Fui lá e peguei uma por ali no meio, né? E ficou tudo vago. Tinha um quadro já lá, né? Aí eu com a palavra Nietzsche, né? Eu disse, alguém quer fazer um desenho, né? Nietzsche? Assim foi uns 5 minutos, aí ninguém veio, porque acho que eles esperavam que eu fosse lá na frente, né? Aí, a uma certa altura, que entendia também português, não é? Um pouco já de português, ele foi lá e começou a desenhar, fazer um desenho, né? E aí já logo em seguida também um outro, né, foi lá fazer o desenho, porque já viu, né, olha, ele está fazendo desenho, né, então, foi fazer outra coisa, né, e eu só aceitei, aí daqui a 10 minutos estava 3 ou 4, 5 já fazendo desenho lá, né, em 10 minutos estava cheio o quadro de desenho. E nossa intenção era chegar a criar já logo, inclusive no segundo ano já era para começar, e como tentamos de fato começar uma literatura assim, criar uma literatura assim a deles. E no momento em que a FUNAI nos retirou, nós estávamos discutindo o primeiro livro, né, que teria o título de Nukuá. Eles já tinham escolhido, né, estava praticamente quase já 100 bichos que eles tinham desenhado, né. Nukuá é bichos, né? Cada aldeia tem escolas, são 22 escolas, né? Nosso povo no passado era ágrafo. Hoje precisa nós aprender a escrever a língua portuguesa, mas aprender também, principalmente, para valorizar a nossa cultura e a nossa língua, né? Então, o primeiro ensino que nós aplicamos na sala de aula é a língua materna, que é Yará, que nós chamamos a língua indígena, né? Foi à noite, já estava escuro, né? Quando praticamente escurecendo, né? Quando chegou, aí encostaram o carro e mandaram a gente arrumar as coisas imediatamente e colocar em cima, né? E eu só tinha exigido, e ela veio, né, a programadora de ensino, né, porque a ameaça já vinha antes, não é? Dias antes, assim, grosseira, inclusive, né, de diversos tipos, não é? E aí nos mandaram colocar as coisas em cima, né? Eu recolhi tudo que tinha lá, inclusive os desenhos, né, e tal. Eu pensei que eles iam ficar, mas não, graças a Deus não pegaram nada. O Tuxaua, né, tinha uma posição muitas vezes assim antes, ambígua, né, e tal. Ele estava lá, se sentou triste, quase chorando, assim, na soleira da porta da FUNAI, né,
E quando eu fui me despedir, ele disse: Egídio, se você, Dorothy, se fraco igual nós. Achei um elogio, né? No final de 90, né? Ele me ligou dizendo que estava muito inquieto com a questão das eleições, esse processo todo de não renovação na política, dos mesmos caciques, não é? E ele me falou que iria, em função disso, ele ia fazer um protesto, né? E que esse protesto seria, ele ia queimar o título de eleitor numa forma de chamar a atenção do público, né? Chamar a atenção da sociedade para o fato de que os eleitores, na realidade, estavam sendo, naquele período, e imagino que até hoje, né, manipulados por determinadas circunstâncias das eleições, e que ele ia protestar dessa forma, né? Foi aí que, na realidade, nós fomos cobrir. Eu fiz questão de ir pessoalmente, eu acho que nessa época eu trabalhava na editoria de política, de ir pessoalmente cobrir esse evento, né? Essa manifestação dele como eleitor indignado com a situação. Essa fraude que iniciou assim violentamente, né, desde a primeira, mas principalmente desde 88, né, e que a gente questionou, entrou com processo na oportunidade, né, lá, e os próprios foram protelando até o final como não puderam dizer que não tinha razão de ser, né, até o final da gestão, né, Paulo Martins, na época, então nos últimos meses, então reconheceram, né, de que a eleição foi irregular, né? E aí em 92, né, 91, 92, nas eleições, mais uma vez, a mesma fraude lá enorme, que veio ônibus e mais ônibus de eleitores de Manaus, né, e outros municípios. E em 96, então, mais uma vez tudo armado, aí eu fiz um manifesto dizendo que haveria de queimar o título, não ia para as urnas, né, mas ia queimar o título caso não mudasse. E como não mudou, eu fui aqui na praça de público queimar o meu título. No Amazonas nós formamos também uma comissão. Eu fiz parte, teve alguns políticos, instituições, representações, e o Egídio estava lá presente. E a comissão produziu um trabalho importante, foi exatamente que o Egídio estava há tanto tempo denunciando o que aconteceu com a população indígena Vaimiri-Atuari, que até recente, agora continua ainda, essa história mal contada, onde o próprio governo federal, através de órgãos ligados à produção de energia, né, mantendo sempre um cerco, ou seja, não permitindo o acesso a estas áreas. Logo que começou a se falar na possibilidade de criação de uma Comissão Nacional da Verdade, né, começou a ter uma movimentação nacional, e aí o pai disse: que a gente tem que fazer logo, aproveitar esse embalo e fazer uma discussão sobre as questões indígenas, e como a gente tem a documentação, fazer sobre a questão Vaimiri-Atuari. E aí fomos nos adiantando, né? Fomos nos adiantando ao processo, e acabou que eu acho que inclusive o nosso comitê é alguns dias anterior à Comissão Nacional da Verdade, né? Porque a gente estava aquecendo aqui. Mas o Egídio já tinha todo um levantamento feito, umas denúncias, com muitos documentos. Isso culminou uma denúncia formal da Comissão da Verdade do Amazonas junto ao Comitê Nacional, né, da Verdade. E isso faz parte hoje da publicação oficial da Comissão da Verdade a nível nacional. E, portanto, uma contribuição fundamental do Egídio e dos seus filhos,
que enfrentaram muita oposição, ameaças também, mas levaram adiante. Hoje nós temos um documento oficialmente reconhecido e que a partir daqui acredito que outras investigações, pesquisas precisariam ser feitas nessa região onde os Waimea-Turari sofreram as consequências da ditadura militar. O comitê participou efetivamente, isso foi muito legal, assim, os outros companheiros também participaram. Quem encampou o livro, assim, que, né, ficou doente, que passou madrugadas ali escrevendo e revisando e catando documentação, foi o meu pai, né, foi o Egídio. E a gente, né, dando um apoio ali para ele nesse trabalho, né, assim, todo mundo, claro, quem agarrou, quem lançou a proposta, quem trouxe o rascunho do livro, do relatório para o comitê foi ele, assim, né. Eu tive uma participação muito maior na questão cartográfica, né, ali, que acabou se tornando praticamente um capítulo a questão da grilagem de terras, né. Essa teve uma pegada um pouco mais minha, foi onde eu tive uma participação um pouco maior. Mas nas demais a gente atuou mais como um revisor, como né, tentando melhorar, tentando corrigir alguns dados, do que propriamente como um autor efetivo. A família praticamente que organizou esse livro, né, com base nas nossas experiências e convivência direta. Como família, talvez tenhamos sido a primeira família a conviver com esse povo, não é? Que era simplesmente taxado de muito que cruel, assassino, etc. E como nós vimos, nunca vivemos tão, em outra parte, mais seguros do que convivemos com ele. E essa história toda do Egídio e esse empenho aqui no Amazonas motivou a mim a apresentar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para homenageá-lo. E a melhor homenagem é reconhecer oficialmente que ele é um verdadeiro cidadão que se preocupa com o povo do estado do Amazonas. Daí o título de cidadão do estado do Amazonas. Eu não gosto muito de honrarias assim, mas eu acho que eu aceitei com muita alegria, porque foi assim, eu me senti atrás de mim, várias pessoas pobres ali, dos agricultores, não é? Etc., que, por exemplo, que criaram o PT, o Partido dos Trabalhadores, e com muito sofrimento, não é? E a própria Doroti, né, minha esposa, né? E também os próprios indígenas, assim, continuam esquecidos e tudo, porque com os quais eu me sinto integrado, encarnado em sua realidade, né, e tal. Então, nesse sentido, eu acho que todo esse povo eu senti presente naquele dia, como eu também fiz menção. Eu fiquei muito feliz de ser o autor, de ter essa oportunidade. Poderia ter sido outra pessoa, mas muitas pessoas já falavam que a gente teria que reconhecer esse trabalho dele. E, portanto, isso foi feito e está nos registros oficiais, né, do Estado, da Assembleia e de conhecimento da sociedade. O Egídio foi sempre uma pessoa que não teve medo de enfrentar mesmo os poderosos nas lutas. E o que eu acho mais bonito no Egídio foi ele conseguiu, junto com a causa indígena, ser aquele profeta que, sensibilizado com essa realidade, conseguiu visibilizar a luta indígena e se tornou um ecologista, na verdade. Então, o Egídio, na verdade, sempre foi uma pessoa que é uma pessoa que enxerga longe, né? Ele tem uma visão assim bem interessante e o foco dele ele tem afirmado muito, né? Quer dizer,
não, quer dizer, o futuro está, quem nos dá segurança, garantia é a terra, né? Não é um emprego, não é a cidade, etc. Temos que voltar a ter uma relação mais próxima com a terra. Tenho assim uma admiração muito grande por ele, em função de ele ser essa pessoa inquieta, essa pessoa que é atenta, não é, a todos os movimentos, vamos dizer, que envolvam todos os movimentos que envolvam a sociedade na sua organização, não é? E principalmente a sua preocupação com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas, com as minorias. Sempre é bem otimista, sempre muito receptivo, acolhedor, pessoa simples, todo mundo que conhece sabe da simplicidade, uma pessoa que acredita na terra, né, da vida que vem da terra. Essa, né, escolha deles por ter um contato mais direto, né, por viver em alguns momentos da vida na aldeia mesmo, né, junto com os povos indígenas, e mesmo depois, né, quando foram expulsos da terra Waimiri-Atuari pela FUNAI, a gente continuou tendo contato com diferentes povos, né, assim, isso assim, permite uma visão diferente da humanidade, eu diria, assim, né, uma visão um pouquinho complementar, né, uma visão que te permite questionar alguns dogmas que a gente trata como natural, né, aqui, né, nessa vida ocidentalizada, né? O que é que sempre se espera? Que outros Egídios, Schwader, né? Egídio Schwader, surjam, estejam presentes.